Olá, no Repórter Eco de hoje, cientistas alertam para o ritmo acelerado de extinção de animais na Terra. Conheça também uma exposição inédita que conta a história de uma língua criada pelo povo africano para sobreviver à escravidão na América do Norte. E ainda uma família inteira mostra como é possível ser sustentável dentro de casa. Pai, mãe e filhos aprenderam que pequenas ações como coletar água da chuva e fazer uma horta doméstica poupam recursos naturais e dinheiro na conta do mês. O gula, dialeto falado por descendentes de escravos no sul dos Estados Unidos, tem ramificações na Bahia. A pesquisa é tema da mostra em cartaz no Museu Afro-Brasil, em São Paulo. O planeta enfrenta o 6º período de desaparecimento em massa de espécies. E desta vez, os seres humanos são os principais responsáveis. Uma família inteira aprendeu a colocar em prática ações sustentáveis. Na casa do Souza, lixo orgânico vira adubo. Temperos são cultivados no quintal e a rega das plantas é feita com água da chuva. É uma casa simples, toda murada, com apenas 2 árvores, uma na calçada e uma palmeira em frente à varanda. Além do piso cimentado, o que também não faltam aqui são sonhos de transformar este quintal. A gente queria tirar um pouco dessa imagem assim, do concreto, a gente queria cobrir tudo aqui, colocar verde em tudo. Porque eu queria usar a minha salada, eu queria pegar toda no meu quintal. Algumas ervas, hortaliças, legumes e mudas de frutas, a dona de casa, a Fran, já produz nos vasos. Eu uso orégano, coentro, a salsinha, eu já peguei berinjela, já comi amora do meu jardim. Pode não ter mesmo uma área verde por enquanto, mas na casa da família Souza, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, boas práticas são cultivadas em qualquer espaço. Resultado de mais de 10 oficinas de sustentabilidade oferecidas pela prefeitura da cidade, que pai, mãe e filhos fizeram juntos. Esses cursos que sua mãe faz, você vai junto? Vou, com meu irmão. Você gosta? Gosto. Eu fui levado com a família, né? Com a minha esposa que me puxou, já havia pesquisado algumas coisas na internet. E daqui de casa eu sou a parte braçal, eu sou a parte que executa. Foi o Jorge quem montou o sistema para captar a água da chuva. Aproveitar as caídas do telhado, da calha, a calha passa por um filtro, do filtro vai para a primeira caixa, que é uma caixa de água suja, dessa outra caixa vai para outra que tem mais um filtro que sai totalmente limpo. O técnico em eletrônica construiu também um carrinho de rolemã só para levar o balde cheio de água da máquina de roupa. A bomba manual, que ele também confeccionou, serve para mandar a água lá para cima, para uma caixa de reuso, conectada à descarga. Nem precisa dizer que a economia na conta de água foi animadora. A nossa média era de R$ 56 e a gente passou para uma média de 26. Em quantidades de metros cúbicos foram de 15 para 5. Fran também usa a água da chuva para regar as plantas com a ajuda da fiel companheira, a filha mais velha, Eloá, de 7 anos, que adora mesmo é mexer com a composteira. Eu gosto mais de pegar minhocas com ela. Quer dizer que as minhocas ajudam as plantas a crescerem? Ajudam. Sem elas não crescem. É com esse composto de restos orgânicos da cozinha que Fran cultiva novas ervas e aduba os vasos do quintal. Bons exemplos no dia a dia que esses pais, juntos, passam para as crianças. Eles perguntam por que a gente tem aquela caixa d'água, por que a gente usa aquela água para regar as plantinhas, por que a gente tem minhoca. E eles acabam se envolvendo e às vezes até fica sabendo mais que a gente, aprende mais rápido, né? A memória tá mais livre. E para você como pai é bom ensinar isso? Sim, é um orgulho muito grande. A gente tem muito orgulho deles mesmo.
agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. O derretimento das geleiras causado pelo aquecimento global gera surpresas. Fósseis, corpos de alpinistas encobertos pela neve, pedaços de avião e até joias da Segunda Guerra Mundial são encontradas nos Alpes suíços. O gelo no pico das montanhas, que ficou intacto por milhares de anos, começou a derreter e gerou uma nova disciplina, a arqueologia das geleiras. Na sede da ONU, em Nova York, é realizada a Reunião das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 2015. No encontro que aconteceu antes da Assembleia Geral da ONU, foi adotada a Agenda 2030 e um conjunto de 17 metas. São ações que os países devem assumir para alcançar o bem-estar e a prosperidade de todos dentro de 15 anos. Cortar emissões de CO2, um dos gases do efeito estufa, e investir mais em energia limpa seria bom não só para o ambiente, mas também para a economia do Brasil. A mudança para uma economia verde criaria 1 milhão de empregos no país e poderia injetar até 600 bilhões de reais no PIB, o Produto Interno Bruto. É o que conclui um estudo feito por cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A qualidade da água do Tietê, principal rio paulista, piorou em quase 70% dos 1.100 quilômetros de extensão. Houve melhora em Piriguimirim, na Grande São Paulo, e em Promissão, no interior. Os dados são da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado. Segundo a ONG SOS Mata Atlântica, o trecho considerado morto do rio teve aumento superior a 50% em um ano. A Sabesp, responsável pelo saneamento em 34 cidades da região e pelo Programa de Despoluição do Tietê, informa que a mancha de poluição do rio recuou quase 87% desde 1993. E a coleta de esgoto subiu de 19% para 87% no período. E aguarde só um instante. A Terra entra em ritmo acelerado de extinção de animais, mas ainda é possível frear o desaparecimento de várias espécies. E a seguir, exposição inédita revela a conexão entre o Brasil e os Estados Unidos com o Gula. O dialeto foi criado pelo povo africano para sobreviver à escravidão. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Uma exposição inédita revela que o povo africano criou uma língua própria para se comunicar e sobreviver à escravidão. É o Gula, dialeto falado no sul dos Estados Unidos e com ramificações na Bahia. A mostra está no Museu Afro-Brasil, que fica no Parque Ibirapuera, em São Paulo. 70 fotografias e muitas horas de entrevistas retratam cenas de uma identidade própria. Uma cultura que teve origem na África e chegou aos Estados Unidos. O trabalho pioneiro é do professor e pesquisador Lorenzo Turner, conhecido como o primeiro linguista afro-americano que descobriu a língua Gula. Ele ouviu 2 estudantes falando uma língua que ele não entendia. E ele resolveu que ele queria saber que língua era aquela. E começou a conversar com eles e ele notou que havia algumas palavras em inglês, mas havia palavras que ele não entendia. E ele pensou, essas palavras devem ser palavras de línguas africanas. E começou a pesquisa dele. A mineira Alcione Meira Amos, que mora em Washington, é curadora da exposição Gula, Bahia, África, em cartaz no Museu Afro-Brasil, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.
As fotografias, vídeos e entrevistas são o resultado do trabalho pioneiro realizado por mais de 3 décadas. A exposição itinerante já circulou durante 2 anos pelos Estados Unidos, agora traduzida para o português, chega ao Brasil. O Gula é uma língua construída ao longo dos anos de escravidão por um povo que ocupa principalmente o sul da costa atlântica dos Estados Unidos, os estados da Geórgia e Carolina do Sul. Ela é formada pelo inglês e mais de 30 línguas africanas e, ao contrário do que se acreditava, é uma língua bastante complexa. Nguba, Gaba, Guber. A curadora da exposição explica que esta língua nasceu da necessidade que os escravos tinham de se comunicar entre si. Negros que eram trazidos da África eram julgados numa plantação, juntos de várias e várias etnias, cada um falando a sua língua, e para se comunicar eles formaram uma língua própria. Turner pesquisou o povo e a língua Gula em 3 países. Na década de 30, concentrou as entrevistas nos Estados Unidos. Nos anos 40, chegou a Salvador, na Bahia. E em 50, foi até o berço desta cultura, a África. A ligação que ele fez com a Bahia e depois finalmente ele chegou à África é a circularidade da língua as matrizes africanas que sobreviveram nas Américas. Samba, Samba. samba. Essa exposição mostra exatamente essa conexão, essa circularidade, que as palavras vieram das línguas africanas, são usadas no Gula e são usadas também no candomblé, o português que é falado no candomblé. Porque o candomblé usa palavras africanas nos seus cantos e nos seus ritos. Vodun. Voodoo. Vodun, Eu acho muito importante que demonstra resistência de sobrevivência de cultura africana, que não foi totalmente destruída pela escravidão. Pesquisa feita por uma empresa de seguros e por um instituto de marketing mostra que 82% dos moradores das grandes cidades brasileiras gostariam de morar mesmo numa cidade compacta, onde os locais de trabalho, de compras, escolas e outros estivessem a uma distância possível de ser percorrida no máximo em 20 minutos a pé. Como 84% dos brasileiros vivem em áreas urbanas, esse parece ser o desejo predominante, mas que está longe do que acontece nas grandes cidades. Em São Paulo, por exemplo, as pessoas gastam em média mais de 1h30 para se deslocarem de casa para o trabalho. 53% dos entrevistados na capital paulista, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Curitiba e Belo Horizonte acham que o automóvel não deveria ser o modo principal de deslocamento e prefeririam fazer suas compras em pequenas lojas próximas de suas residências. Gostariam também de ter áreas de lazer mais próximas. Mas como se vai chegar aí, se já temos mais de 70 milhões de veículos trafegando no país e a cada ano são quase mais 3 milhões e sem qualquer limite legal? Como chegar aí se não conseguimos fazer leis que influenciem os modos de crescer das cidades e os limites para isso? Precisamos repensar com urgência nossos modos de viver nas cidades, principalmente nas grandes cidades, e trabalhar em criar uma legislação adequada para isso. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Uma cena quase surreal.
cabras sobem em árvores tranquilamente, como se fossem montanhas, e se equilibram entre os galhos. As imagens são de uma região no sudoeste do Marrocos. Em um ambiente escasso de alimentos, os animais comem os frutos da argânia espinosa, uma árvore de 10 metros de altura, muito parecida com uma oliveira. As sementes dessa espécie única no mundo geram o famoso óleo de argan, muito utilizado pela indústria internacional de cosméticos, especialmente no tratamento do cabelo. Ele contém grande quantidade de vitamina E, eficaz no combate ao envelhecimento e ressecamento da pele. O argan é ingrediente básico da culinária marroquina e também da medicina tradicional do país. O comportamento das cabras acaba contribuindo para a economia local. Os pequenos agricultores costumam segui-las para colher as sementes não digeridas, que foram cuspidas ou mesmo excretadas. Depois de moídas, são vendidas no comércio. As sementes vêm sendo coletadas ao longo de séculos, por isso as árvores são cada vez mais raras. E com a popularidade do óleo de argan, a situação se agravou e a espécie corre o risco de desaparecer. Fatos e histórias que despertam a atenção pelo comportamento curioso de um animal que não encontra obstáculos para escalar. E a seguir, SOS Terra. Pela sexta vez, o planeta entra em novo período de extinção em massa de animais, mas ainda é possível salvar espécies ameaçadas. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A Terra entrou no sexto período de extinção em massa de animais. Agora, segundo os cientistas, os responsáveis somos nós, os humanos. Mas ainda é possível frear o ritmo da destruição. Vale conferir as imagens antigas. A incrível história da zoóloga Dian Fossey é contada neste documentário. A norte-americana foi assassinada depois de dedicar quase 20 anos à defesa dos gorilas das montanhas, na África Central. Sigourney Weaver viveu Fossey no cinema e chamou a atenção para a situação dos primatas brutalmente caçados. Hoje, eles correm o risco de desaparecer do planeta. A bióloga Tatiane Antunes, do Zoológico de São Paulo, explica o que é ameaça de extinção. A gente quer dizer que na natureza as populações dessa espécie estão em declínio. Isso é bem mais grave quando a gente está falando de uma espécie que é endêmica. Endêmica significa que só ocorre naquele lugar. Então, se ela acabar naquele lugar, acabou a espécie. Estes mamíferos de pele espessa, originários da África e da Ásia, também estão seriamente ameaçados. Em pleno século XXI, eles são caçados ilegalmente para a retirada dos chifres, usados para a produção de medicamentos em países como a China. Existe um órgão, a IUCN, que em português significa União Internacional pela Conservação da Natureza. A IUCN é responsável por reunir as pesquisas, reunir todos os dados que os pesquisadores produzem sobre as espécies, compilar tudo e usar isso para classificar essa espécie dentro de uma graduação de ameaça. Se a população na natureza está diminuindo muito rápido, ela acaba caindo numa classificação um pouco mais grave, ameaçada, em perigo, criticamente em perigo. Se a população está decaindo, mas não está decaindo assim tão rápido, ela fica um pouco numa classificação um pouquinho mais leve, só ameaçada, vulnerável ou quase ameaçada. E aí, com essas informações, com essa classificação que a gente usa como um guia, a gente consegue guiar as nossas ações, o que dá para fazer por cada espécie, considerando a situação que ela está.
Considerada tão inteligente, a nossa espécie, o Homo sapiens, ou em latim, o homem que sabe, que conhece, o homem sábio, não vem se mostrando tão inteligente assim. Permitimos ou promovemos a destruição dos ambientes naturais. Poluímos a água, a terra e o ar, trazendo consequências graves para nós e para todas as espécies. Os cientistas alertam que corremos o risco de promover uma extinção de espécies em massa. O caso do leão Cécio, caçado por um dentista norte-americano perto de um parque nacional do Zimbábue, na África, chocou o mundo. O animal foi atraído para fora da reserva, onde os leões são protegidos, flechado, perseguido e depois morto com arma de fogo. Cécio tinha 13 anos e era um símbolo dos esforços para conservar a espécie. Pela caça, o ser humano acaba diminuindo a população de alguma espécie na natureza, até coisas não tão diretas, como o uso do espaço mesmo, uma população de uma cidade que vai crescendo, e esse crescimento acaba tomando o habitat das espécies ao redor. Conflitos diretos com as espécies, então, o que acontece muito no Pantanal com a onça-pintada. A onça-pintada vai ficando sem habitat e as fazendas, por exemplo, de produção de gado vão aumentando. A fazenda acaba tomando uma parte do território de um animal que já está lá. Então, o animal preda gado, tá fácil, tá ali. E aí os fazendeiros, para não perder o gado, porque eles consideram que é uma perda do patrimônio deles, eles vão lá e caçam a onça. A bióloga acredita que é preciso mobilizar os cidadãos para pressionar governantes pela conservação, inclusive pela internet. Muita gente não imagina, por exemplo, qual é a causa maior do sofrimento dos orangotangos. Eles vivem em floresta tropical, vivem até em topo de árvore, e essa floresta está sendo devastada para a produção de óleo de palma para usar na indústria. E com isso eles estão perdendo o habitat e as populações estão declinando. E se a gente for ver, tem um montão de produtos que a gente compra, de cosméticos a produtos alimentares que tem óleo de palma, se a gente for ler os ingredientes. Muitos. Então está começando uma comoção agora com a internet, é uma grande ferramenta que a gente consegue disseminar essa informação e prestar um pouco mais de atenção. E talvez se a gente parar de consumir certos produtos, a gente força a indústria a procurar alternativas e é uma forma da gente atuar na proteção desses animais. Se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site. Anote os endereços na internet. cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E a gente encerra hoje com o pensamento do filósofo e sociólogo francês Edgar Morin. Nada pode ser feito na vida humana sem que se tenha esperança. Repórter Eco, até o próximo programa.